Hoje é quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Sinal de Santificação. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Êxodo capítulo 31, versículo 13, que diz assim: Certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Muito obrigado pela companhia. O capítulo 31 vai aparecer na sequência de uma série de leis que Deus havia estabelecido, ou que Deus já havia entregado a Moisés, para que ele pudesse ajustar os conceitos da aliança com o seu povo. Deus já tinha dado os 10 mandamentos, e agora, no capítulo 31, ele vai especificamente trabalhar a questão da importância pela qual o povo deveria guardar o sábado. Além de ser um mandamento do decálogo, ele seria um sinal visível, como temos estudado durante essa semana, de que o povo possuía um compromisso com Deus, uma aliança com Deus. Enquanto o povo estivesse guardando o sábado, através dessa atitude, eles estariam dizendo que eles tinham um compromisso, uma relação de aliança com o Senhor Deus. Quando essa aliança deixasse de ser relevante na vida deles, então eles não guardariam o sábado, e isso seria uma evidência de que eles não tinham uma relação de proximidade, de aliança com o Senhor Deus. Como mencionei na lição de ontem, uma das primeiras coisas que o povo costumava fazer quando eles entravam no processo de apostasia era parar de guardar o sábado. Porque isso era um sinal, era uma evidência externa de que aqui no coração a aliança com Deus estava valendo. O Senhor Deus vai mencionar dois detalhes importantes nesse texto que merecem ser destacados. Ele vai mencionar que o sábado seria um sinal entre Israel e suas gerações, para que eles pudessem, saber que ele é Deus, para conhecer que ele é Deus. É esse o sentido do texto aqui. A palavra saber aqui é conhecer que ele é Deus. E o segundo aspecto, que ele os santifica. Dois detalhes importantes. Um sinal, portanto, de conhecimento e um sinal de santificação. Aqui há um parágrafo no nosso guia de estudos que vale a pena mencionar sobre a questão do conhecer. Considere o aspecto do sinal relacionado ao conhecimento. A compreensão hebraica de conhecimento inclui aspectos intelectuais, relacionais e emocionais. Conhecer não significava simplesmente saber de um fato, especialmente quando uma pessoa estivesse envolvida. Conhecer também significava ter um relacionamento significativo com a pessoa conhecida. Assim, conhecer o Senhor significava estar no relacionamento certo com o Senhor. E então aparece aqui alguns detalhes. Em 1 Crônicas capítulo 28, verso 9, conhecer a Deus significava servir a Deus. Portanto, quando você conhecia a Deus, você o servia com amor, entendendo que ele é Deus e você é um servo. Você é um filho que está ali para poder servir ao Senhor. Isaías capítulo 11, verso 2 menciona que conhecer o Senhor é temê-lo. Temer no sentido de que você compreende que ele tem um plano para a sua vida e você se submete a esse plano. O temor do Senhor, como disse Salomão, é o princípio da sabedoria. Quando você compreende, Deus é maior do que eu, ele me criou, ele me mantém e ele tem um plano para a minha vida. Você se submete a Deus, isso é temor ao Senhor. Isaías 43, verso 10, vai relacionar o aspecto de conhecer a Deus como crer em Deus. E crer, na perspectiva hebraica, te leva sempre a uma ação. Não é um crer intelectual, é um crer que te leva a agir de acordo com a sua crença. É exatamente por isso que Tiago mencionou que a fé sem obras, ela é morta. Porque crença, na perspectiva hebraica, sempre te leva a agir de acordo com essa mesma crença. Conhecer a Deus, segundo aquilo que Salmo capítulo 9, verso 10 diz, é confiar nele e buscá-lo. Crer, de acordo com Jeremias capítulo 10, verso 25, é invocar o nome do Senhor. Portanto, tudo isso estava envolvido no aspecto de que o sábado seria um sinal
de conhecimento, ou faria com que o povo tivesse um conhecimento de Deus, o Senhor. Relembrando, conhecer é servir a Deus, temer a Deus, crer em Deus, confiar em Deus, buscar a Deus, invocar o nome de Deus. Mas o sábado também seria um sinal de santificação. Justificação é o processo de perdão. É o que acontece quando se estabelece uma relação de aliança com Deus. Quando você compreende que Deus, ele te ama, ele te criou e ele te salvou em Cristo Jesus, então um processo de perdão, a graça de Deus te alcança. Esse é o processo que na teologia chamamos de justificação. A partir desse momento começa um processo de mudança de vida, de transformação. Aqueles atos pecaminosos, aquelas atitudes que nos levavam num caminho de rebelião começam a desaparecer. Por quê? Porque o Espírito de Deus está morando dentro de nós e ele começa uma obra de dentro para fora. Ele vai escrevendo no nosso coração a lei de Deus. Isso é o que chamamos dentro da teologia de santificação. O sábado seria um sinal de santificação. Seria uma evidência externa de que o Senhor Deus estava transformando a nossa vida. Portanto, agora no sábado, eu não me preocupo mais com os meus interesses, mas me preocupo com os interesses do Senhor. Então, nesse sentido, o sábado seria também uma evidência externa de que o Senhor Deus estava num processo de transformação da vida do seu povo. Que coisa fantástica! Um sinal, portanto, de conhecimento e ao mesmo tempo de santificação. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar pedindo a Deus para que esses dois elementos façam parte da nossa vida. Obrigado, Senhor, por tua aliança conosco. Ajuda-nos a termos um conhecimento do teu nome através da guarda do sábado e, ao mesmo tempo, de passar por uma experiência de santificação através da guarda do sábado, como é o teu propósito. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?